Fala galera da Lar do PlayStation e Xbox Mil Grau, tudo beleza com vocês? Prazer em conhecê-los. Para quem não me conhece, meu nome é Ettore e hoje eu tô vindo aqui fazer esse vídeo para justamente aí falar sobre mais uma treta deliciosa que está acontecendo aqui agora no momento. O objetivo desse vídeo não é exatamente aí causar intriga, tá? Entre brigas aí de fanboys. O objetivo desse vídeo, na verdade, é passar uma informação aí pra você e deixar que você mesmo tire a sua própria conclusão, ok? Ah, Ettore, mas você é da Lar do PlayStation, cara? Como assim você não vai defender a página? Eu tô fazendo um vídeo aqui imparcial, hoje eu tô falando aqui como youtuber, que eu já era muito antes de ser administrador da Lar do PlayStation, mas também vou abranger aí alguns pontos que foram debatidos, também vou expressar minha opinião, lógico, depois que a gente considerar aqui a matéria. Relembrando, se você vier aqui pra ver treta, você tá no vídeo errado, eu não vou xingar ninguém, até porque eu acredito que você ofender outras pessoas e menosprezá-las na verdade uma simples forma de você dizer que você é incompetente para defender as suas ideias e ideais. Geralmente isso é um tipo de expressão de gente frustrada. Vamos seguir aqui com a matéria, sempre com muito respeito. Vocês aí no comentário, por gentileza, não briguem e vamos dar prosseguimento aqui. O Joel, ele é um dos administradores da página e ele fez um post ontem de um quadro que se chama Você Sabia? E nesse quadro ele abrangeu uma matéria que fala a respeito aí do nosso querido PlayStation 2, onde ele fala aí sobre a capacidade do PlayStation 2 de rodar jogos aí em alta definição. E ele cita como exemplo o jogo Gran Turismo 4, que segundo foi relatado ele consegue atingir uma resolução de 1080 linhas entrelaçadas. Então até aí tudo bem, né? O que realmente causou esse rebuliço todo aí que a galera tá vendo é que na verdade ele usou uma expressão que eu particularmente também não concordo tanto, na verdade, mas que ao mesmo tempo eu não posso dizer que está totalmente errada. Calma, durante o vídeo eu vou explicar por quê. O termo Full HD, na verdade, foi o que causou tudo isso. Não HD, mas sim a palavra Full. Nós vamos entender então 4 tópicos que vão abranger basicamente isso. Como que funciona a projeção de um vídeo, os tipos de varredura, resolução de imagem e a gente vai entender então resolução entrelaçada versus resolução progressiva, que é onde a gente vai voltar a falar dessa treta toda aí. Primeiro ponto então, como que funciona a projeção de um vídeo. O vídeo ele é composto por uma projeção de imagem sequencial. Aquele vídeo que a gente vê na tela, aquela locomoção ali, na verdade ela não é real. A locomoção ela acontece com várias fotos passando numa velocidade absurda que você não percebe, óbvio. Isso dá a sensação de movimento na tela. Então, por exemplo, quando você ouve falar que um vídeo lá roda 30 quadros por segundo, quer dizer que é como se fossem 30 fotos sendo mostradas durante 1 segundo para você. Segundo tópico, tipos de varredura. Eu acho que é mais ou menos aqui que começa um pouco aí esse desentendimento todo, porque um lado fala que entrelaçado tem resolução cheia, e o outro lado fala que progressiva, que na verdade tem a resolução cheia e um monte de coisa. Então vamos entender agora como funciona cada um. A varredura entrelaçada, conhecida lá como a letra I, era utilizada ou ainda é utilizada em TVs de tubos de raio catódicos. Essas televisões são aquelas TVs de tubo que às vezes sua mãe, sua avó tinham em casa, aquelas TVs gigantes, enormes, que pesavam 300 kg. Essas são as TVs que usam essa tecnologia, que era muito comum na década de 90, na década de 2000, e ela trabalha na verdade com um método de imagens intercaladas. O vídeo que tem como padrão uma varredura entrelaçada, as imagens, lembra que eu falei das imagens lá por segundo? Essas imagens elas acabam sendo meio que divididas, porque essas imagens elas são compostas de linhas. Então é como se ela só exibisse, vamos supor, imagina que tem uma linha par e uma linha ímpar. A técnica entrelaçada, ela exibe primeiro as linhas pares, se eu não estou enganado é isso aí, ela exibe primeiro as linhas pares e depois as linhas ímpares. Cada campo ela tem 2 campos, como eu já falei, o campo par e o campo ímpar. Ele exibe uma parte da imagem, que no caso seria aí, entre aspas, metade da imagem total do vídeo. Mas isso não necessariamente significa que a resolução final vai sofrer uma alteração. Então é isso que eu quero que você aí que está assistindo o vídeo entenda. Apesar disso, essa técnica, ela prejudica sim a nitidez e a qualidade final do vídeo. Então que fique bem claro, tá? Ninguém aqui falou 720 progressivos, por exemplo, é inferior
a 1080 intercalados. Existe um ponto positivo de um e existe ponto positivo de outro. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí vamos lá. Segunda técnica, que é a técnica progressiva. Então, abordando um pouquinho aqui da história. A técnica progressiva, abre aspas, ela foi usada pela primeira vez em 1930, quando engenheiros e cientistas que trabalhavam lá no desenvolvimento da televisão, que naquela época era uma porcaria, elas tinham uma camada interna de fósforo, na verdade, que fazia com que elas tivessem um tempo de resposta muito lento. Então o que eles fizeram? Então os engenheiros lá na época, eles resolveram esse problema utilizando justamente a técnica progressiva, que visava tentar solucionar lá o problema da largura de banda limitada que eles tinham e a transmissão de sinal de vídeo ali para os aparelhos. Então vocês veem que na verdade a técnica progressiva ela já é muito antiga, desde a década de 30 lá os caras já estavam trabalhando em cima disso. Lembrando, tá? Eu falei progressivo, não HD. Ainda que a resolução progressiva ela seja inferior à resolução entrelaçada, a qualidade da resolução progressiva ela é tecnicamente superior à qualidade da imagem entrelaçada. Então até aí, acho que os senhores já entenderam muito bem que nós estamos abordando, certo? Aí vem então o terceiro tópico, ele fala a respeito de resoluções de imagem. Aqui eu também vou abrir aspas, porque essa parte eu faço questão que vocês ouçam e até leiam se quiser, porque o link vai estar na descrição, principalmente aí alguns sensacionalistas caixistas que fazem vídeo para a internet na maior emoção da vida e se esquecem de preparar talvez às vezes um roteiro para poder explicar. Então prestem atenção, segundo a Wikipédia, resolução de imagem, ela descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta. Agora presta atenção no que eu acabei de falar. Nível de quê? Detalhe, né? Beleza, fechou o assunto. O termo se aplica igualmente a imagens digitais, imagens de filme e outros tipos de imagem. Resoluções mais altas, presta atenção de novo, hein? Resoluções mais altas significam mais detalhes na imagem. Pode ser medida de várias formas. E basicamente a resolução quantifica quão próximas as linhas podem ficar umas das outras e ainda assim serem visivelmente determinadas. Então você entendeu, aí você que está assistindo o vídeo, por que eu falei nessa parte aí de caixista, não de sonista? Lembrando, não estou defendendo nenhum dos lados aqui. Mas por que eu chamei um pouco a atenção aí? Porque eu sei, muitas pessoas aí afirmavam que a resolução não determinava o detalhe de uma imagem. E aí que você se engana. Ela pode não definir todos os detalhes, mas é ela quem dá o detalhamento final na imagem, sim senhor. Existem basicamente 3 tipos de resolução atualmente, nós conhecemos mais, que são as mais usadas, e que entre elas estão a SD, que é a Standard Definition, em inglês Standard quer dizer um padrão, significa uma ideia de padrão, algo padronizado, que é o que você tem lá de 640 por 480. Depois dessa vem qual? Aí entra o HD. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, mas presta bastante atenção mesmo, porque isso aí é detalhezinho. Depois quando eu for dar a minha opinião, aí vocês vão entender. Mas presta atenção. As resoluções de alta definição, que tem a sigla HD, começam a partir de 720, que geralmente é lá de 1280 de largura por 720 de comprimento. Esse tipo de resolução já é considerado HD, que antigamente nas lojas você via lá escrito como HD Ready, né, nas Casas Bahia, nas lojas americanas. Então presta atenção nisso, tá? Depois da resolução HD Ready, que seria de 720, você tem a resolução que é chamada de cheia, né? Ou seja, Full HD, que é a resolução de 1920 de largura por 1080 de altura. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. O termo Full HD primariamente se refere à resolução e não técnica de varredura de vídeo, que isso fique bem claro. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que o Joel postou lá, talvez eu tivesse escolhido, se fosse eu teria talvez escolhido outra palavra, porque hoje em dia a maioria das pessoas, principalmente gamers e fanboys, por assim dizer, eu já tinha na cabeça que isso aí ia acabar pegando. Então esse é o detalhe que eu quero que vocês entendam. Full HD hoje, ele é sim ligado, ele é muito ligado aí à técnica progressiva quando a gente fala,
Sim, tá errado? Não, mas o que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: se você pegar uma televisão com 1080i, a resolução dos 1080i não vai mudar, só porque ele é intercalado em 2 quadros. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? É a mesma resolução, portanto você poderia dizer ao pé da letra, porque Full HD não quer dizer imagem progressiva de alta definição, Full HD quer dizer alta definição cheia, é o máximo de resolução possível que você vai alcançar nessa categoria. Agora, como eu falei, se você for olhar por esse lado técnico da coisa, você até poderia dizer que 1080i poderia ser considerado Full HD. Mas por uma questão de organização, geralmente a gente aplica esse termo somente a 1080 progressivo, certo? Ficou claro essa parte do vídeo, pessoal? Eu não estou falando que um lado está errado e que o outro lado está certo. Eu estou dizendo que isso depende do ponto de vista que você vai falar sobre o assunto, ok? O que gerou essa briga toda, na verdade, é justamente essa questão de entrelaçado versus progressivo. Até esse ponto no vídeo, se você já assistiu até aqui, você já entendeu como funciona. Pessoal, essa última parte aqui do vídeo, eu quero que vocês se atentem bastante aqui a esses detalhes aqui que eu estou mostrando, certo? Estou dando aqui no caso agora a minha opinião, como eu falei, se você já chegou até essa parte do vídeo, então você já entendeu todo o conceito aí, então agora não tem mais por que ter dúvida. Então o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Tá vendo essas imagens aqui? Essas imagens aqui elas representam o nível da resolução, ou seja, o detalhamento, a definição que cada tipo de varredura tem e que cada tipo de resolução fornece. Então se a gente observar aqui nessas duas primeiras, a gente vai estar vendo aqui o 480p, o 480i. Essa resolução aqui era mais utilizada nas TVs de tubos de raio catódicos, que a maioria de nós aí tínhamos em casa. Essa daqui, na verdade, é a resolução padrão. Então você está vendo aqui, isso aqui é entrelaçado, gente, é o que eu estava explicando para você. Quando você pega o conceito do entrelaçamento da imagem, ele trabalha dessa forma que é a varredura. Ó. Primeiro ela passa as linhas pares, né, por assim dizer, e já no quadro seguinte ela já passa essas linhas aqui, que aqui está aparecendo em preto como um exemplo, tá? Mas na TV obviamente não fica assim. E nessas linhas em preto é onde ela completa no segundo campo, que são as linhas ímpares, que ela vai passar logo em seguida. Então reparem aqui que a resolução, independente do método de varredura, ela conta sim. Você pode pegar aqui, por exemplo, o 720p. Se você for comparar esse 720p com o 1080i, você vê nitidamente que o 1080i ele tem mais detalhes que o 720p. O que o 720p tem no caso é, como eu falei, a gente agora vai falar o que? O resultado final. Então o resultado final da imagem 720p, que a gente está olhando aqui na tela, ela apresenta maior qualidade no quesito geral, certo? Então é isso que eu estava explicando aí para vocês durante o vídeo, e aqui eu estou dando a minha opinião, lógico, aqui baseada agora em fatos, certo? Não estou dando só meramente dizendo o que eu acho. Mas, se você for comparar aqui também, como eu falei para vocês, quando você está assistindo a televisão e ainda que você assista em 1080i, a velocidade que esses quadros passam aqui, ela é tão rápida que você vê uma imagem muito similar a esse resultado que a gente está vendo em 1080p. Geralmente você vai reparar a diferença dos dois métodos de varredura quando você pausar a sua televisão. Aí sim, é que nem nos vídeos que tem na internet, inclusive no vídeo lá que a outra página usou, que mostrava exatamente isso. Enquanto o vídeo está rodando, dificilmente você vai perceber muita diferença. Mas quando você pausa, aí sim você percebe aí que fica meio que uns borrõezinhos aí na tela. Então é isso aí, galera. Por hora, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, dediquem-se nos estudos e vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau.